Neste começo de setembro, estreia a nova carteira teórica do índice Bovespa. E a polêmica, mais uma vez, gira em torno das ações da OGX. A petroleira do empresário Eike Batista deve mais do que dobrar a sua participação no índice, né, Graziela? É verdade, Caterine. Papéis da OGX têm uma participação em torno de 2% e vão passar para mais de 4%. Como é que ela alcança uma posição tão importante dentro do índice, que é o mais importante também da Bolsa Brasileira? O índice Bovespa, Caterine, ele tem uma particularidade, ele é um índice de liquidez, basicamente. Então, quanto mais uma ação é negociada, quanto maior o preço dela e mais ela troca de mãos várias vezes, maior é a participação dela. Então é uma bola de neve, praticamente, no caso de ações muito negociadas. Mesmo com o preço caindo, com a derrocada das ações, como ela foi sendo muito negociada justamente para muitas pessoas se desfazerem dela, mesmo assim, isso também faz ela aumentar a participação dela na carteira, né? É verdade, tem um efeito perverso aí também nessa metodologia. Por ela ser uma empresa pré-operacional, que não tem ainda fluxos de caixa que vêm das atividades dela, o preço inicial da ação era um preço bem alto, justamente para funcionar como uma barreira para os investidores de menor porte, que não tem tanto conhecimento do mercado. Como é que ela saiu desse preço para hoje ser uma ação tão negociada no mercado e acessível aos pequenos investidores? No caso da OGX, assim como no caso de outras companhias pré-operacionais, elas vieram ao mercado com um pré-combinado com o regulador, a CVM, que depois de 18 meses sendo negociadas na Bolsa, elas sofreriam um desdobramento. As ações seriam divididas para o preço ficar menor e ela se tornar mais líquida, mais atraente para o pequeno investidor. Foi o que aconteceu com a OGX. Em janeiro de 2010, a ação valia aproximadamente R$ 1.600, ela foi dividida em 100, passou a ser negociada a 16. Ela ficou muito mais acessível, porque além do preço elevado que ela tinha, ela era negociada num lote de 100 ações. Então o investidor, pessoa física, tinha que colocar no mínimo mais de R$100 mil, R$160 mil praticamente, para entrar em OGX. Quer dizer, lá atrás, então, o pensamento era que depois de 1 ano e meio, já depois de alguns balanços trimestrais, o investidor já poderia ter alguma noção de onde ele estava pisando. Mas, diante do que a gente viu com a OGX, mais especificamente, talvez esteja tendo uma nova reflexão se esse realmente é o tempo necessário. Os reguladores estão pensando novamente sobre isso? Então, Caterine, os reguladores estão pensando sobre isso, quer dizer, isso gerou de fato uma reflexão, especialmente porque esse parâmetro para o desdobramento de 18 meses, modelo adotado pela Brasil Agro, que foi a primeira pré-operacional, e depois se seguiu assim, mas não está escrito em nenhum lugar que isso deve ser feito. Isso foi assim, uma proxy de um artigo da Instrução 400, que é a que trata de ofertas públicas, mas esse artigo foi revogado e ele já nem existe mais. Então, agora os reguladores estão pensando o que fazer, se isso precisa ser escrito e como. E também de uma forma que não impeça as companhias pré-operacionais de acessar o mercado de capitais, quer dizer, um meio termo, um meio do caminho. Certamente, porque a ideia é não acabar com o Instituto, não impedir que empresas pré-operacionais venham a mercado, porque esse acesso ao mercado e até a participação do pequeno investidor está já no cerne da criação da sociedade anônima, né? Quer dizer, a Companhia das Índias Ocidentais, que é a primeira sociedade anônima que se tem notícia, nasce assim. É um projeto muito grande para uma pessoa fazer sozinha. E aí ela conta com o dinheiro de diversos investidores que iam dividir o risco e os lucros.